Ei, o que você tá fazendo? Eu tô baixando o Pac-Man aqui no Play Store porque eu vou ensinar meus alunos a jogar. Galerinha, já tô baixando aqui o Pac-Man pra jogar no meu celular. Façam isso também, beleza? Oi, meus alunos, eu sou o professor Miguel de Educação Física. Fazer uma atividade por semana. Essa semana é atividade 2. E se vocês não viram, é sobre o Pac-Man. É um joguinho que eu já joguei muito na minha vida e nesse vídeo vocês vão aprender a jogar. Beleza? Tranquilo? Acompanhe o vídeo. Lá no caderno de atividades da CEMED tem umas questões sobre esse joguinho. Assistindo esse vídeo você vai saber responder. Beleza? A gente se vê assim que tudo isso passar e eu vou corrigir essa tarefa. Tchau, tchau, gente! Na década de 80, a febre era games de arcades, que são aquelas máquinas operadas por moedas. E por conta delas, muitos jogos se deram origem nessas máquinas, e vários desses games prevalecem até hoje no mundo dos jogos. Pac-Man foi um deles, um game muito simpático onde o objetivo é coletar bolinhas e não ser pego pelos fantasmas. Apesar de ser um jogo bem conhecido e ter alguns games lançados até hoje, ele tem algumas curiosidades legais para contar. Então se prepare e já deixa seu like no vídeo porque hoje vamos ver e rever várias curiosidades sobre Pac-Man. Pac-Man é um jogo que se deu origem nos arcades no início dos anos 80 e foi criado pelo Toru Iwatani, que era um designer da Namco, que hoje é conhecida como Namco Bandai. E aqui no ocidente, mais precisamente na América, o game foi distribuído pela Midway Games, que já publicou outros games que já conhecemos, como Mortal Kombat e o Killer Instinct. E na época em que Pac-Man foi lançado, só existiam jogos do gênero Space Shooters, que eram aqueles games como Space Invaders e Asteroid. Também tinha alguns outros jogos que seguiam a linha de jogos esportivos, que na maioria das vezes era um game derivado de Pong. Com isso, não foi muito difícil o Pac-Man conseguir agradar a todos, por conta de ser um jogo totalmente diferente de tudo que se tinha criado na época. E o sucesso do jogo foi tão grande que Pac-Man está entre os mais famosos jogos de arcade, e é um dos games com a maior bilheteria de todos os tempos, tendo gerado mais de 2,5 bilhões de dólares na década de 90. Todo mundo já ouviu a história em algum lugar que a ideia de Pac-Man surgiu por conta de uma pizza que estaria faltando um pedaço, que até faz um pouco de sentido, e até o próprio criador do jogo já confirmou isso diversas vezes. Porém, um tempo depois, ele revelou que isso era uma meia-verdade, porque o jogo foi inspirado em sobremesas e comidas. Porque naquela época ele pensava em algo que poderia atrair as meninas, e sabia que elas gostavam de sobremesas. Ou seja, chamou todas as garotas de gordas. Parabéns ao Toru Iwatani. Mas enfim, o que ajudou ao Iwatani a criar o jogo foi o verbo comer, que no japonês seria algo como puck-puck, que é semelhante para o inglês manti-manti, e isso simboliza o barulho de uma boca abrindo e fechando exatamente quando estamos comendo algo. E por conta disso, o jogo no Japão se chamava Pac-Man, e mais tarde nos Estados Unidos eles preferiram mudar o nome do jogo para Pac-Man para evitar que algumas pessoas trocassem o P para F, tornando assim o nome do jogo, né? Vocês sabem o que? E você sabia que cada fantasma do jogo tem uma característica específica? A maioria dos jogadores do game acreditavam que os 4 fantasmas estão perseguindo Pac-Man, mas na verdade cada um dos fantasmas do jogo foi programado com uma característica específica. O Blink, o fantasma vermelho, tem como função perseguir você obstinadamente durante todo o jogo, enquanto a Pink, o fantasma rosa, se posiciona em um ponto que é 32 pixels à frente à boca de Pac-Man. Já o fantasma azul, Wink, tenta posicionar-se em um local semelhante. E por fim, Clyde, o fantasma laranja, move-se completamente ao acaso. Mas como o Pac-Man está sempre em movimento, o jogador tem a sensação de ser encurralado pelos fantasmas o tempo todo. Outra curiosidade sobre os fantasmas é que quando o jogo estava sendo desenvolvido, o presidente da Namco ordenou que todos os fantasmas fossem de uma única cor. Para ser mais preciso, todos eles deveriam ser da cor vermelha, porque ele acreditava que os jogadores ficariam confusos com várias cores de fantasmas, e que talvez achassem que algum deles fosse aliado do Pac-Man. Mas já sabemos que isso não veio acontecer, pois na época foi enviado um questionário aos testadores do jogo, e nenhum deles concordou com a ideia. Sabe aquele game Miss Pac-Man, que era só mais um game da franquia, porém com uma personagem feminina? Então, o game começou originalmente com uma versão modificada ilegal do jogo de arcade do Pac-Man, chamado de Crazy Otto. Porém não demorou muito para a Midway comprar o jogo e renomeá-lo para Miss Pac-Man, porque viu que o jogo estava dando muito certo com uma personagem feminina, e acabaram fazendo isso para evitar problemas no futuro. Pac-Man é muito conhecido por ter várias fases e ser um jogo muito desafiante.
E existem algumas pessoas que buscam zerar o jogo cada vez mais rápido. E o detentor do recorde mundial do Pac-Man foi Billy Mitchell, que levou mais de 6 horas para completar o jogo, conseguindo alcançar a pontuação máxima do jogo, que é 3.333.360 pontos. Mas hoje em dia existem algumas pessoas que já bateram esse recorde, conseguindo finalizar o game em menos tempo. Quem aí se lembra do desenho do Pac-Man, que foi uma série animada produzida pela Hanna-Barbera, que é bastante conhecida por fazer outros clássicos desenhos, como Tom e Jerry e Scooby-Doo? O desenho até já foi transmitido aqui no Brasil pela Band na década de 80, depois pela Globo no final da década de 90 e por último na SBT, entre 2005 e 2006 no Sábado Animado. Eu me lembro que acordava cedo aos sábados e assistia o desenho, porque na mesma época eu jogava muito Pac-Man World para PlayStation 1, que hoje faço até uma série do game no meu canal de gameplay. E você, gostava desse desenho? Apesar de ser bem antigo e tudo mais, eu gostava. Hoje em dia, jogos de Pac-Man é o que mais tem por aí, e todos diferentes. Como disse antes, o Pac-Man World é um deles, pois o game foge um pouco do objetivo de correr de fantasmas em labirintos, e se torna um game de plataforma, onde você tem que passar por várias fases. É bem legal até. Sem contar também que tem Pac-Man para várias plataformas, desde Super Nintendo até PlayStation 2. E recentemente até saiu um game novo do Pac-Man que traz vários games clássicos que surgiram quando o game estava